prometido, eis aqui um vídeo bônus no canal pra gente tratar sobre reforma trabalhista. Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque vocês estão vendo um vácuo aqui do meu lado, não tem leão nesse vídeo. Tá preenchido por ar, eu tô editando. A intenção desse vídeo é bater um papo sobre reforma trabalhista. Note, bater um papo não é impor a minha opinião, é trocar uma ideia com vocês. Eu vou colocar pontos que são favoráveis e pontos que são contrários à reforma. Tem argumentos com os quais eu concordo 100%, tem argumentos com os quais eu não concordo tanto assim, e tem argumentos dos quais eu discordo totalmente aqui. Eu não quero que você assuma a minha opinião, eu quero que você forme a sua com base em tudo que a gente vai conversar aqui, beleza? Por favor, entenda o que a gente vai fazer aqui pra não ter gente pirando nos comentários, achando que eu tô defendendo uma coisa que na verdade eu não tô defendendo, eu só tô expondo. Por favor, faz esse esforço, beleza? Prossigamos. Vamos partir de um combinado aqui. Quem já estudou comunicação na vida sabe que imparcialidade não existe. Sempre que alguém abre a boca, mesmo que ela se esforce pra ser imparcial, ela nunca vai ser, porque em toda a opinião dela, em toda a visão dela, ela carrega o repertório, ela carrega o momento em que ela tá na vida, tudo isso influencia na opinião que a pessoa tem sobre qualquer coisa. Então, pra ser honesta e a gente começar essa conversa sem muita desconfiança, é inevitável que haja desconfiança com relação à minha opinião, mas pra gente tentar diminuir isso, eu vou já começar expondo a minha opinião pra vocês. E depois a gente desenvolve os pontos pós e contras com vocês já sabendo o que eu penso a respeito. Eu acho que reformar a lei era uma coisa muito necessária. Havia pontos que realmente precisavam ser alterados, mas eu acho que eles alteraram demais pontos que não precisavam ser alterados, esqueceram pontos que precisavam, e assim, eles mexeram tanto, eles alteraram mais de 100 artigos da lei e ainda assim a CLT continua desatualizada e pior, fragilizada onde não devia estar fragilizada. Alterar 100 artigos de uma lei é muita coisa, principalmente de uma lei tão séria. O pior é que eles fizeram isso sem muito debate. Você não teve o envolvimento das pessoas, do povo, dos trabalhadores, da sociedade organizada da construção dessa lei. Se você que está me assistindo aqui agora, você participou de algum debate, você assistiu a alguma audiência pública no Congresso, se você de alguma forma teve essa discussão com alguém, saiba que você faz parte de uma parcela muito pequena da população brasileira, porque a maioria dos trabalhadores não tem a menor ideia do que foi essa reforma, do que mudou na lei e de como isso vai afetar a vida deles. E é muito sério para ser votado e aprovado assim sem discussão. E nesse ponto, o presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, que é a galera que julga as ações trabalhistas, são especializados no assunto, essa associação concorda comigo, tanto é que eles fizeram uma carta na época que a reforma estava sendo votada no Congresso, falando, ó, por favor, não altere isso sem debate adequado, porque isso pode ser nocivo. E eles, magistrados, foram sumariamente ignorados nesse debate, porque não mudou nada daquilo que eles tinham pedido pra mudar. Tá aqui a carta e eu vou deixar o link do que eu citar aqui na descrição também pra você acompanhar. Então o que eu vou fazer aqui é apontar esses pontos prós e contras e deixar o espaço aberto pra você também apontar. É claro que eu não vou conseguir falar das 100 alterações da lei. Eu vou selecionar alguns aqui e talvez, quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode fazer outro vídeo falando mais desse assunto. Então vamos lá, pra saber o que mudou, eu acho que é importante a gente saber como era, porque boa parte das pessoas não tem ideia do que é a CLT. Se você nunca trabalhou, a chance de você conhecer é ainda menor, porque eu mesma só fui conhecer o que era de fato CLT depois que eu entrei no mercado de trabalho. A consolidação das leis do trabalho nada mais é do que o nome diz mesmo. Eles pegaram várias leis e fizeram tudo caber numa só. É uma legislação hiper extensa de 1943 que foi sancionada primeiramente por Getúlio Vargas e ela aborda várias esferas da relação empregado-empregador, vida sindical. Na verdade, essa lei, ela mais organizou leis que já vinham sendo aprovadas no decorrer da história. Antes dela, a lei mais importante que versava sobre trabalho foi a abolição dos escravos, né? Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea libertando os escravos, ela tinha dado um passo muito importante no estabelecimento de uma norma entre patrão e empregado no Brasil. Ela falou, ó, tudo bem, vocês podem contratar com salário, mas escravizar não pode mais. Pronto, inaugurou ali uma série de debates a respeito de como funcionaria essa relação, do que seria justo nessa relação. A partir de então, várias outras leis foram aprovadas. Teve a lei que regulava o trabalho no campo, teve a lei que regulava o trabalho na cidade, o trabalho das mulheres. Isso foi sendo votado e aprovado ao longo de 40 anos. Isso não surgiu assim, bah, de repente. O Getúlio falou, haja lei do trabalho e houve lei do trabalho. Não, foi despacito, pouquito a pouquito, um passito de cada vezito, entendeu? Foi desse jeito, foi lentamente gradual. E essa discussão não estava acontecendo só no Brasil, estava acontecendo no mundo inteiro.
inteiro. Em 29 teve o crash da bolsa. Muita gente perdeu o emprego. E como não havia legislação, amparo para esses trabalhadores, várias famílias foram assim, da classe média para miséria absoluta, tiveram que dar os filhos para adoção. Então foi um problema grave realmente que fez as autoridades pensarem que, olha, a gente não pode deixar do jeito que tá, a gente tem que garantir pro trabalhador alguma seguridade, a gente tem que garantir alguma garantia de que ele não vai ficar desamparado desse jeito se tivermos um próximo crash. Essa preocupação com o trabalho virou uma tendência mundial. Os países começaram a aprovar legislação de amparo ao trabalhador. Então, quando Getúlio encheu o estádio e aprovou essa lei com pompas e foi reconhecido como o pai dos pobres, ele não estava fazendo nada além de atender uma reivindicação e responder à luta que os trabalhadores fizeram mesmo e que já havia essa tendência mundial promovendo a criação de uma legislação trabalhista. Quando a gente fala da lei, a gente precisa entender que ela fazia todo o sentido pro momento em que ela foi criada. Mas ela não ficou congelada naquele momento. O mundo em 1943 era muito mais simples do que o nosso mundo é hoje. Mas a lei, ela não ficou presa em 1943. Desde 1943 até agora, antes dessa reforma aprovada pelo Temer, a CLT mudou 82%. Pelo menos 82% dos artigos dela já tinham sofrido alguma mudança. Fora a alteração que os parlamentares fizeram votando essas reformas, tem no cabeçalho da lei as datas em que a CLT foi alterada. Fora isso, a interpretação dos juízes também mudou. O nome disso é jurisprudência. Isso tem um efeito ali de alterar aos poucos o entendimento do que a lei é. Mesmo mudando, a CLT sempre recebeu muitas críticas, não só do patrão, dos empregados também. E a principal crítica é que ela é muito rígida, ela engessa a relação de trabalho. Vamos dar um exemplo. Quando eu era CLTista, trabalhava de repórter na TV, eu queria muito segmentar as minhas férias. Eu morava longe da minha família. Eu morava em Goiânia, minha família no interior de São Paulo. E eu preferia visitá-los mais frequentemente, só que se eu fizesse essa proposta na televisão, eles não iriam aceitar, mesmo sendo interessante pra mim e interessante pra televisão. Por que seria interessante pra eles? Porque eles não ficariam privados da minha presença como excelente repórter que era e humilde durante 30 dias. Então pra eles era bom, pra mim era bom, mas a gente não podia fazer por causa da CLT. E a empresa não desrespeitava a CLT, mesmo que houvesse concordância com o funcionário, com medo de tomar um processo. Porque depois, se eu saísse da empresa, eu poderia esquecer que a ideia tinha sido minha, como a empresa desrespeitou a CLT, colocar a empresa na justiça pra ganhar dinheiro em cima disso. Então, uma forma da empresa se vacinar e não tomar processos trabalhistas era cumprir à risca a CLT. Com a reforma agora isso seria possível. Eu poderia dividir minhas férias em 3 períodos, o primeiro período de 15 dias, os outros não podem ser inferiores a 5. Daria certo a minha ideia. E com a reforma também fica mais difícil do trabalhador entrar na justiça contra a empresa. Porque antes você não precisava provar, por exemplo, que você não tinha condições de pagar os custos daquela ação. Era só assinar uma declaração e você entrava com uma ação de graça. Hoje não, hoje você tem que provar, porque senão você paga pelos custos da ação que você está colocando na justiça. Antes, se você precisasse de um perito para comprovar aquilo que você estava reclamando da empresa, a empresa me deixou doente. Aí a justiça te colocava um médico perito para avaliar se você tinha ficado doente mesmo. Você não precisava pagar aquele perito. Agora, se ele disser que você tá de caô e que você de fato não ficou doente, você tem que pagar o custo daquele perito. Esse dispositivo encarece a ação e ele serve para dificultar que as pessoas entrem na justiça contra os seus empregadores. E aí a gente abre uma polêmica, porque isso pode privar algumas pessoas de justiça, como também pode coibir os abusos de pessoas que querem tirar vantagens indevidas em cima dos seus empregadores. Entendeu a relação? Se todo mundo fosse honesto, a gente não precisava disso, né? Mas tudo bem. Outra reclamação dos patrões com relação à CLT era a dificuldade que ela impunha para contratar uma pessoa. Isso porque, além de encarecer o processo de contratação, ela também encarecia o processo de demissão. Aí você vai me dizer, pô, mas uma empresa grande, uma grande corporação, ela tem muito dinheiro para gastar com funcionário, ela tem que prever esse custo para gastar com funcionário. Beleza. Agora não pensa na grande corporação, que tem uma equipe de RH que cuida ali de todos os detalhes. Pensa no seu Zezinho da fabriqueta de calçados lá de Birigui. O seu Zezinho trabalha lá com a mulher, com os filhos, e ele quer expandir a produção da fabriqueta dele. E ele quer contratar mais alguém, mas ele não sabe se ele vai vender o suficiente para manter essa pessoa durante muito tempo. Aí ele calcula que ele vai pagar um salário de R$1.000 para essa pessoa, mas o gasto dele não vai ser só R$1.000, porque o seu Zezinho, além do salário, ele tem que pagar os encargos trabalhistas
trabalhistas e os encargos sociais desse funcionário. Que raio é isso? Os encargos trabalhistas são a 13º, férias, descanso semanal. E os encargos sociais são aquilo que ampara o trabalhador. Fundo de garantia, INSS, Sistema S, enfim, tem vários outros gastinhos aí. O custo disso varia de empresa para empresa, mas vai de 33% até 96% e uns quebrados. Depende aí do tamanho da empresa, do modelo de negócio, mas é um custo a mais, que pode transformar um empregado que custa X em 2X. Aí você vai me dizer, bom, mas se o seu Zezinho não consegue pagar, aí ele demite funcionário. É simples, resolvido o problema. Mas não é tão simples assim, porque na demissão, o seu Zezinho antes da reforma tinha que pagar 40% de multa em cima do FGTS daquele funcionário. E mais 10% para o governo desse FGTS. Aí a conta já aumenta em 50%, isso é muito dinheiro. Agora, depois da reforma, isso mudou. Se o seu Zezinho entrar num acordo com o funcionário, ele pode demitir o funcionário e pagar 20% da multa. Pro funcionário, ele tem uma compensação porque antes ele não podia sacar o FGTS e agora ele pode sacar 80% do FGTS. Em compensação, ele perde o seguro-desemprego. Não tem que pôr no papel pra ver se ficou bom ou se não ficou. Mas cá pra nós, eu acho que esse nem era o principal obstáculo que impedia a contratação. O pequeno e médio empresário, o medo que ele tem mesmo pra contratar é de processo trabalhista. Por quê? Tem uma série de controles e detalhes que você tem que obedecer da lei, e se você não tiver uma estrutura bem coesa como as grandes empresas têm, pode ser que você vacile, tropece numa vírgula e acabe abrindo uma brecha para tomar um processo trabalhista. E processos trabalhistas muitas vezes quebram micro e pequenas empresas. Então chegamos à conclusão que a CLT é um lixo, rasga essa porcaria e joga no mato. Não é bem assim. Alto lá. Vamos tornar essa discussão um pouco mais completa. Infelizmente, ainda há muitas notícias e muitos fatos que mostram que a gente precisa de uma legislação para amparar o trabalhador. Quando em 2017 você ainda tem notícia de senhora de 68 anos que é escravizada pela patroa, ou de grupos de imigrantes que são encontrados em situação análoga à escravidão em São Paulo, nos grandes centros, trabalhando em fábricas, sem folga, sem dinheiro, sem salário, aí você percebe que você precisa da CLT. Nossa, Nilce, você acha que todo empresário é o capeta e vai escravizar as pessoas? Lógico que não, até porque eu sou empresária. Mesmo que eu não tivesse valores ou a empatia que me faz tratar bem qualquer pessoa com quem eu me relacione, eu teria muito medo de tomar um processo trabalhista. É por isso que a CLT é importante, porque ela dá esse medo, entendeu? Mesmo que a pessoa não tenha valores ou empatia, a chance dela fazer alguma coisa errada diminui muito. Eu também já fui empregada e eu sei que toda empresa, o alvo dela é o lucro, e é assim que tem que ser. A empresa tem que lucrar. Toda empresa vai querer que o seu trabalhador trabalhe o máximo ganhando o mínimo. E quem define o máximo que ele trabalha e o mínimo que ele ganha é a legislação trabalhista. E eu tô falando do bom empresário, porque o mau empresário vai desobedecer a lei. E é esse argumento que a gente nunca pode perder de vista. Eu vi muita gente criticando a lei, mas talvez por não conhecer o mercado de trabalho ou por ter só tido boas experiências no mercado de trabalho. Se você nunca passou pelos problemas que a lei prevê, provavelmente você realmente não veja valor nela, mas talvez você não tenha passado justamente porque ela existe. Vamos fazer agora um exercício de empatia, que é se colocar no lugar dos outros. Não pense em você, bom profissional, desejado pelas empresas, que manda no mercado de trabalho. Pensa numa pessoa que tá numa área muito concorrida, perigando perder o emprego, que tá ali vendo que daqui a pouco ela vai ter que distribuir currículo e aceitar qualquer condição que ofereçam pra ela, porque senão ela fica sem renda. O que garante que ela tenha uma renda mínima e trabalhe uma jornada justa é justamente a CLT. Ah, Nilce, então quer dizer que pra proteger o fraco ali, que não escolheu bem sua carreira, eu tenho que ficar amarrado à CLT? Eu confesso que eu vi isso muito nos tweets e em vídeos de internet, e assim, gente, é pra isso, é justamente pra proteger o mais fraco que toda lei funciona. As pessoas são proibidas de matar as outras justamente porque existem pessoas fracas que não conseguem se defender, tipo eu. E esse é o princípio de lei desde que o Hammurabi inventou isso na Mesopotâmia. Então, é pra isso que lei existe. Se você tá acompanhando o meu raciocínio, você chegou aqui comigo a uma conclusão de que sim, a CLT tem muitos problemas, a lei trabalhista tem muitos defeitos, mas ela é ainda assim bem necessária. Então agora a gente vai ver como ela ficou e no que os políticos mexeram. Quando o Congresso estava votando a lei, houve muitas manifestações extremadas. O relator que estava fazendo o texto, que seria o texto final que seria votado, ele simplesmente manifestou o ódio dele à CLT. Ele chamou a CLT de fascista. E ele não inventou isso. Existe de fato pontuações, estudos e críticas que apontam semelhanças entre o texto da CLT e a Carta de Lavoro italiana do regime fascista italiano. Mas quando os juristas e os advogados eles apontam essa semelhança nos dois textos, eles
estão se referindo a um ponto com relação à organização sindical. A parte sindical realmente já foi um ponto que a CLT do Getúlio puxou da carta de lavoro fascista do Mussolini. Tem até outros pontos que são coincidentes, mas não foram originados nessa carta de lavoro. Lembra que o mundo todo estava tendo discussão, Organização Internacional do Trabalho, simpósio de trabalhadores e tudo mais? Houve outras fontes que inspiraram as duas leis. A inspiração da CLT veio de reuniões de trabalhadores que aconteciam em todo o Brasil, veio da Organização Internacional do Trabalho, teve uma bula papal que influenciou a CLT. Então, na verdade, quando o relator agora falou que a CLT é fascista, ele estava usando uma estratégia de exagerar. Ele omitiu a explicação em que a CLT era fascista para reforçar a ideia dele e conseguir pessoas que se aliassem ao pensamento dele contra a CLT. Os advogados que apontaram essa semelhança nunca disseram que a CLT inteira era fascista. Para usar uma metáfora, ele jogou a água do banho do neném com o neném junto. Foi mais ou menos isso. E aí a gente chega em mais uma mudança aprovada agora na reforma, que foi o fim da contribuição sindical. A CLT obrigava o trabalhador a contribuir com um dia de salário dele para o sindicato do qual ele fazia parte. E ele não tinha o que fazer, isso vinha descontado no olerite e era só aceitar. Esse repasse desse um dia no salário é o que gerava uma boa receita para as entidades, e era uma coisa proporcional. Quanto mais funcionários aquele sindicato representasse, mais dinheiro ele recolhia no dia dessa contribuição sindical. E era a coisa mais triste do mundo quando eu pegava meu contra-cheque e tava lá descontado um dia de salário meu que ia direto pra mão do sindicato, se eu quisesse ou não. E era muito triste porque o sindicato, pelo menos do que eu fazia parte, nunca conseguia conquista nenhuma pra minha categoria. Era triste porque toda batalha que a gente entrava de negociação que o sindicato tava no meio, a gente perdia. A gente sabia que a gente ia perder. A reforma acabou com isso. Agora o trabalhador tem como escolher se ele vai participar ali da contribuição do sindicato ou não. Fica a critério dele. Aí todo mundo pensa, nossa, que coisa boa, finalmente, estamos livres disso. Mas há quem veja problema nisso também, que é o enfraquecimento do sindicato sem essa contribuição sindical. Ah, Nilson, mas sindicato só tem vagabundo que não faz nada. De fato, o trabalhador não estava satisfeito com seus sindicatos. Houve um distanciamento entre sindicatos e trabalhadores que os sindicatos representavam na maioria das vezes, é claro que tem exceção. Mas a gente não pode ficar só nesse artigo para formar nossa opinião sobre toda a reforma, porque a reforma envolveu 100 artigos, esse é um deles. Vamos avançar. A grande mudança nessa reforma é que agora o negociado vale mais do que aquilo que está escrito na lei. Férias, jornada, quantidade de hora extra, se vai ter banco de horas, se não vai, tudo isso passa a ser negociado entre empregados e empregadores. Dependendo do tamanho da empresa, a negociação é individual, tete a tete, você e seu chefe, ou então ela é de um grupo de funcionários e os empregadores, ou então é por meio do sindicato. A lei deu uma escalonada nisso. E aí você lembra daquele seu chefe bonzinho, que você ama, que te convida pro churrasco, que você foi no batizado do filho e você fala, tô feito, sou amigo do chefe. Mais uma vez, eu vou te pedir pra não pensar só em você. Eu que já participei de comissão pra lutar pela compra de equipamentos novos numa empresa onde eu trabalhei, sei que negociar não é uma coisa tão fácil assim. E o motivo pra não ser fácil assim é bem simples, é que você tem muito menos empregador do que gente empregada e querendo ser empregada. Mais uma vez, se você é o bambambam, se você pertence a uma categoria e que você é disputadíssimo, tem várias empresas ali lutando, se debatendo pelo seu currículo, isso não vai te afetar. Nesse caso, a escassez do mercado vai determinar a forma como você vai ser tratado pela sua empresa. Mas se o seu mercado não é assim, se você não é disputadíssimo por todas as empresas, aí você tá ferrado. Porque se você for negociar e o seu patrão não estiver tão disposto à negociação assim, ele vai dizer não. Aí você vai insistir. Ele vai falar, você tá insistindo? Olha o tanto de gente que eu tenho pra colocar no seu lugar. Vai que um deles é mais novo, vai que um deles é mais competente que você, fale mais de uma língua, sei lá. Esse é um problema prático e real. A força do empregador é maior que a do empregado. É como se dois irmãos, um de 15 e um de 5, estivessem brigando por um chocolate. Se a mãe não entrar no quarto pra dividir o chocolate vai ficar com o irmão de 15 anos. O problema é que essa nova lei deixa os dois irmãos no quarto sozinhos pra decidir coisa importante. E você lembra do fim da contribuição sindical, certo? O que ele acarreta? Acarreta um enfraquecimento do sindicato. Significa que o irmãozinho, agora, além de menor e mais fraco, ele também tá com a mão amarrada. Tá, a gente já estabeleceu que os sindicatos realmente não eram muito eficientes. Eu até acho que eles estão colhendo o que eles plantaram. Muitos sindicatos só serviam mesmo de trampolim pra quem queria entrar na carreira pública. E eu acho, inclusive, que esse foi o problema. O problema é que eram organizações que foram adoecendo. E agora, com a reforma, a tendência é que seja o golpe de misericórdia, que eles enfraqueçam mesmo e morram. Ou pode ser que seja a oportunidade deles se curarem e se livrarem aí dos parasitas e ganharem um fôlego novo. Não sei, só o tempo vai dizer pra gente. Voltando aqui pra arrematar essa parte da negociação
relação patrão e empregado. Pode ser que agora bons funcionários, os bons profissionais, possam fazer valer as suas vantagens por conta dessa escassez do mercado. Mas isso vai funcionar para minoria ou para maioria? Aí a gente chega em outra mudança importante, que é a equiparação salarial. Antes, a CLT propunha que na mesma função dentro de uma empresa, quem exercesse a mesma função ganhava a mesma coisa. Se você era um apertador de parafuso, você podia ter certeza que todo apertador de parafuso ganharia a mesma coisa que você, sem importar o gênero, sem importar a idade. Talvez se você fosse um funcionário mais antigo, você tivesse ali uma gratificação por tempo de serviço, mas o salário base ia ser igual para todo apertador de parafuso. Com a reforma, o patrão pode pagar salários diferentes para as pessoas na mesma função, desde que eles tenham ali 4 anos de diferença de contratação. Então você é um apertador de parafusos há 4 anos. E seu salário é bom, você tá contente. Mas agora, com a nova lei, o seu patrão descobre que ele pode contratar 2 apertadores de parafuso e pagar metade do seu salário para cada um. Para que mesmo que ele vai continuar pagando um salário para um apertador de parafuso se ele pode contratar 2 pelo mesmo valor? Esse aspecto da equiparação salarial também vai mudar as regras para as empresas que têm filiais em diversas regiões do país. Um funcionário do Nordeste pode ter um salário diferente de um funcionário no Sul que faça as mesmas coisas. Isso até pode ser útil se a gente pensar que o custo de vida também é diferente dependendo da região. Então, um funcionário que viva numa região onde o custo de vida é menor, ele pode se dispor a ganhar um salário menor e ainda assim manter o mesmo padrão de vida do que um funcionário que ganha um pouco mais numa região em que o custo de vida é um pouco maior. Quem acha isso positivo aponta que isso pode ajudar a desenvolver áreas que são mais carentes no país. Pode ser um jeito de distribuir melhor no país as vagas de emprego e não deixar só no eixo sul-sudeste, levar também para nordeste, regiões do interior. Mas isso não dá pra gente prever exatamente, porque nessa relação de contratação não é só a mão de obra, o preço da mão de obra que conta. Os empresários vão pensar no custo de logística, o transporte, se tem estrada para escoar a produção, se não tem, custo de energia elétrica, enfim, impostos que pagam pro estado. Então são vários fatores e a gente tem que ver mesmo como isso vai se comportar a longo prazo. Tomara que seja positivo. Vamos falar agora do trabalho intermitente. Essa é uma das grandes polêmicas da nova lei, porque ele cria um modelo novo de trabalho. Nesse modelo, o trabalhador não fica à disposição da empresa o tempo todo. Ele é convocado e ele vai lá, executa o trabalho, depois ele vai embora. E ele ganha só pelo tempo que ele ficou na empresa trabalhando. E segundo o texto da lei, o patrão não pode simplesmente ligar e falar: vem cá, meu filho, tô te querendo. Não é assim que funciona. Ele tem que te avisar com 3 dias de antecedência e te passar a programação para que você saiba exatamente quanto tempo você vai trabalhar e qual vai ser sua renda disso. Então ele te avisa com 3 dias de antecedência, você tem 1 dia pra responder. Se você não responder, não é quem cala consente não, quem cala nega. Se você não responder, você provavelmente vai perder a chance do convite e ele vai fazer a convocação para outro funcionário. Pro empregador isso é muito bom porque ele ganha a oportunidade de customizar a equipe. Por exemplo, eu sou empresária, eu preciso editar um vídeo de gameplay. Eu consigo convocar um editor que é especialista em gameplay e ele me atende naquele momento, eu pago pra ele, beleza. Quando eu precisar editar um vlog, eu chamo o editor de vlogs e assim eu consigo ter uma equipe bem diversificada sem ter que contratar todos esses editores. Pro empregado, ele ganha flexibilidade, ele consegue se programar, ele consegue ter o tempo livre sem ficar ali vinculado à empresa o tempo todo e ele consegue, por exemplo, atender mais de um empregador. Mas também tem uma desvantagenzinha pro trabalhador aí. Você, como trabalhador, você vai ter ali proporcionalmente direito ao 13º, as férias e tudo mais, mas você vai ter uma insegurança que é nunca saber quanto vai ser o seu salário no final do mês. Você pode trabalhar nesse regime, mas se num determinado mês o empregador simplesmente não te convocar, você não ganha nada. Jornada de 12 horas por 36. Quando a gente falava em reforma trabalhista, muita gente falava: ah, mas vai mudar a jornada de 12 para 36, eu já sou enfermeira, eu já faço isso. Realmente, isso já é realidade para várias carreiras. O que a lei fez foi pegar essa prática, que já é muito comum nas carreiras como enfermagem, vigilância, segurança e tudo mais, e abrir a possibilidade para que outras carreiras adotem esse sistema de plantão e folga também. A galera ficou louca nisso, pensando nas 36 horas de folga, mas isso depende muito da necessidade da empresa para onde você trabalha. Não é uma coisa: ah, eu vou fazer 12 por 36. Não é assim que funciona. Redução da hora do almoço. A reforma deu a possibilidade das pessoas reduzirem o intervalo de almoço. Você pode agora tirar 30 minutos, almoçar, voltar a trabalhar e depois você sai mais cedo, completada a sua jornada do dia. Isso pode ser uma coisa muito boa, porque
porque a pessoa pode sair mais cedo do trabalho e ela ganha tempo, por exemplo, para estudar à noite. E também ajuda no escoamento do trânsito, porque se cada um for sair num horário diferente no final da jornada, você diminui o rush no final do trânsito, né? O horário de pico ali, a concorrência dos carros. Mas ainda assim tem gente que vê um problema nisso, principalmente se for compulsório, que a pessoa queria ter um tempo maior. Às vezes, na rotina dela hoje, ela consegue almoçar, pegar o filho na escola, passar um tempo com o filho, levar em casa, nas 2 horas de intervalo que ela tem no almoço. Se reduzir para 30, a rotina da vida dela, o contato com o filho na hora do almoço vai ser impactado também. O caráter benéfico dessa alteração, na verdade, depende de como vai ser a negociação com o patrão e empregado, de como vai ser a flexibilização disso na rotina do empregado. Só a prática mesmo para dizer se vai funcionar. Outra mudança problemática é a alteração da jornada diária, que passa a ser de até 12 horas, sem comprometer a jornada semanal e mensal. Quer dizer que, né, a jornada é de 44 horas. Ele vai continuar trabalhando 44 horas, mas o empregador pode pedir para ele durante dias na semana que ele faça um esforcinho e estenda a jornada dele para atender alguma demanda ali específica em até 12 horas. E aí ele pode não ir trabalhar no sábado ou sair mais cedo na sexta-feira, por exemplo. Aí você vai me dizer, Nil, se não vai aumentar, não tem problema, é só eu ajustar aqui minha semana, trabalho um pouco mais, saio um pouco mais cedo no dia seguinte, tá tudo certo. Beleza pra você que mora a 15 minutos do seu trabalho e não tem que pegar trânsito de 3 ou 4 horas pra chegar em casa. Eu fico muito feliz por você, que você esteja feliz com isso, mas eu fico preocupada com os trabalhadores que moram muito longe do serviço e que precisam pegar 3 ou 4 ônibus, que ficam 3 ou 4 horas no trânsito. Imagino que é a vida de uma mãe, de um pai, de uma avó que tem que acordar 4 horas da manhã porque ela tem que sair às 5 de casa, porque senão ela não consegue chegar às 8 no trabalho. Ela chega às 8 no trabalho e ela tem que trabalhar até às 8 da noite, porque o patrão pediu pra ela ficar 12 horas na jornada. 8h30, né? Porque ela fez meia hora de almoço. Aí ela sai do trabalho 8h30 da noite e ela tem que voltar e pegar mais 3 horas de ônibus. E ela vai chegar em casa 11h30 da noite. Aí o patrão fala pra ela, eu preciso de você 2 dias seguidos. As opiniões críticas que eu li a respeito dessa alteração da lei, elas falavam muito em como isso vai contra o que está sendo mais debatido no mundo, que é justamente redução de jornada. E a redução da jornada de trabalho nesses debates, ela tem uma relação direta com a criação de vaga de emprego. E também na defesa dessa ideia de redução de jornada, as pessoas costumam usar outros parâmetros, por exemplo, os benefícios sociais que isso acarretaria. Existem vários estudos paralelos que não dizem respeito diretamente à relação de trabalho, mas que apontam se essa presença maior dos pais com os filhos em casa, em saúde psíquica das crianças, na saúde física mesmo, porque com mais convivência eles ficam atentos a sintomas de doenças, conseguem prevenir, conseguem levar em tratamento médico, o que inibiria, por exemplo, crianças, jovens, adolescentes entrarem muito cedo no consumo de drogas. Tudo isso pode ter relação de alguma forma com a jornada de trabalho das famílias. E eu só tô puxando assim superficialmente essas pontas para você perceber que uma alteração numa lei tão importante assim, ela causa um impacto muito mais profundo do que a gente percebe logo de cara. Próximo, eu acho que foi um acerto muito bom, que é a regulamentação do home office. O home office já era uma prática que vinha sendo feita, mas não era prevista em lei. Agora é prevista em lei. O trabalhador pode executar funções lá da sua casa. Isso é muito positivo, até por isso que eu tô falando. A pessoa em casa, ela consegue organizar os horários dela, ela vai produzir, mas ela vai estar ali, não precisa de uma babá, às vezes, pra olhar o filho dela, enfim. E tira um carro do trânsito. São várias consequências positivas da gente incentivar esse tipo de modelo de trabalho. O que a lei coloca é que na hora que for definido esse trabalho em casa, que ele chama de teletrabalho, é que patrão e empregado firmem um contrato logo no início dessa relação e determinem o que desse custo de internet, energia elétrica, o que do custo da casa o patrão vai ser obrigado a cobrir. Aí surgiu uma dúvida, assim, eu tava vendo só elogios a essa medida, até que eu li um artigo de alguém que perguntou, mas como que vai ser esse cálculo? E de fato a lei não estabelece como vai ser esse cálculo. Um pouco complexo para um empregado que talvez não tenha uma formação em administração calcular quanto do gasto dele vai aumentar trabalhando em casa. Talvez isso exija uma nova legislação regulando melhor essa relação. Vamos esperar o que o Congresso vai fazer com isso. Antes a CLT previa que quando o trabalhador morasse num lugar assim de difícil acesso, onde não tem transporte público e a empresa fornece o transporte para buscá-lo, esse tempo dentro do ônibus, do transporte, ele já conta como horário de trabalho, como jornada de trabalho. Contava. Aí você pode pensar, pô,
mas que folga, né? Ele não tá trabalhando. Às vezes ele tá vindo dormindo ou jogando, sei lá, Clash Royale e aquilo já conta na jornada. Pô, fez bem em mudar. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o cenário. A gente não tá falando do ônibus executivo com ar-condicionado que pega a pessoa na Barra da Tijuca e leva ela pro centro do Rio. Não, a gente tá falando do cortador de cana que acorda de madrugada e ele tem que pegar aqueles ônibus, sabe qual é? Se você mora no interior de São Paulo, você sabe que ônibus que eu tô falando, aquele ônibus enferrujado, velho, caquético, que vai sacudindo pela estrada de madrugada até chegar na lavoura da cana pra ele fazer o corte de cana o dia inteiro, depois pegar o mesmo ônibus suado, com todo mundo suado e voltar pra casa. É desse ônibus que eu tô falando. Esse período já era considerado jornada de trabalho, mas aí surge um problema. Por quê? Antes da reforma, se acontecesse um acidente ali, naquele momento do deslocamento, aquilo certamente era acidente de trabalho, porque o trabalhador estava na jornada de trabalho. Ele teria uma licença remunerada para se recuperar daquele acidente, até 15 dias ele recebe da empresa. Passou de 15 dias, se a coisa for mais grave, ele cai no amparo do INSS, ele vai continuar tendo um salário. O problema é que a lei agora ela só desconsidera que aquilo é jornada de trabalho e ela não dá uma posição clara sobre e se acontecer um acidente durante esse percurso. Não é jornada de trabalho. Então, se aqueles ônibus que são providos pelas empresas nem sempre tem uma manutenção adequada, se ele perde o freio na estrada e bate e aquela galera se machuca, eles estão lascados, simplesmente? Não foi acidente de trabalho, eles estão desamparados, eles vão ter que entrar na justiça pra brigar ali por um amparo, por um salário, por uma renda. Trânsito no Brasil é violentíssimo. Se a pessoa se acidenta, ela perde a renda dela, a família e ela empobrecem. Agora se imagina em escala, com os números dos acidentes que acontecem no Brasil. Motoboy, então, em grandes cidades, gente, é muito comum. Imagina o tanto de pessoas que ficam desamparadas se essa lei for entendida desse jeito. Outra coisa nesse mesmo espírito, a partir da mudança da lei, bônus, prêmios, gratificações que surgem no meio do ano para premiar um bom vendedor e tudo mais, tudo isso deixa de incorporar no salário. Ele não passa a contar como salário. Muita gente ignorou, deixou de dar bola pra isso, mas isso é um ponto muito importante da reforma. Porque, por exemplo, o trabalhador ganha R$1.000, mas ele ganha R$400 de prêmio mais 100 de gratificação, enfim, o salário dele é R$1.500. Só que esse prêmio e essa gratificação não contam como salário. A base do salário é que vai determinar quanto ele vai ganhar nas férias, quanto ele vai ganhar no 13º. Existe o medo de que as empresas comecem a achatar os salários e remunerar as pessoas mais com gratificações, com prêmios e tudo mais, que antes não tinha problema, porque tudo virava base de cálculo pros outros benefícios. E agora não. E se isso pode deixar as pessoas um pouco preocupadas agora com relação às férias e o 13º, imagina na aposentadoria. Imagina que o salário foi achatado ao longo da vida e compensado com prêmios e gratificações, o que ajudou a pessoa a manter ali um bom nível de vida. Só que aí, na hora que ela aposenta, ela simplesmente perde a gratificação, os bônus, aquilo que vinha com o salário e a função dela no dia a dia. E ela vai ter só o salário. O padrão de vida dela cai justamente quando ela mais precisa de dinheiro, que é na velhice. E por isso que, independente da reforma, é importante você ter uma educação financeira adequada e saber economizar, saber investir para pensar no seu futuro, porque o governo não tá pensando nele, não. Uma das perguntas que mais fizeram para mim no Twitter quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo era com relação às grávidas. Por quê? Esse foi um ponto polêmico que o Temer até prometeu mudar depois com medida provisória, mas até agora nada mudou, continua exatamente como foi aprovado. Antes da reforma, a lei garantia que mulheres grávidas não trabalhassem em ambientes insalubres e ponto. A função que ela exercesse, o ambiente em que ela trabalhasse, pudesse pôr em risco ela ou o bebê de qualquer forma, a empresa tinha que mudá-la de função ou simplesmente afastá-la da função e continuar remunerando. Com a reforma isso muda. Você tem níveis de insalubridade, antes você também tinha, mas agora a determinação se a mulher vai ser afastada dessa insalubridade depende desses níveis. Ela só é afastada automaticamente se for um risco enorme para a saúde dela e para o bebê. Se for um risco médio ou um risco menor, depende de atestado médico. Ela tem que trazer um atestado médico de um médico da confiança dela, provar que ela não pode estar naquela função. E aí a gente vai para a realidade das cidades pequenas do interior, onde só existe um médico e ele é irmão do dono do açougue onde essa mulher trabalha na Câmara Fria. Nilce, mas essa realidade é muito fantasiosa. Pior que não é. Pior que eu morei numa cidade que tinha um perito do INSS e ele era conhecido pela rigidez dele, sabe? Ele não liberava, o povo podia estar morrendo e ir lá procurar liberação dele para conseguir uma licença e ele negava. Aí descobriram que ele recebia presentes de algumas empresas e por isso que ele era tão rígido. Eu realmente não consegui entender como e por que eles aprovaram essa mudança. O fato de haver insalubridade, mesmo que seja menor, tá lá, graduado, existe insalubridade. É um risco baixo, mas existe. Pra mãe
mãe expor o filho dela, mesmo que um risco baixo, durante 9 meses, é uma tortura psicológica para aquela mãe. De alguma forma, você tá causando mal para aquela criança, porque a mãe vai ficar com aquilo na cabeça e aquilo vai passar para a criança. Se você ler um mínimo de pesquisa médica com relação sobre os efeitos de medo, sobre a criança que está em gestação, você ia considerar o risco disso. Mas não, os parlamentares discutiram isso? Não. Os parlamentares ouviram o que os magistrados falaram a respeito dessa norma? Não. Não ouviram, não debateram e aprovaram. Tomara que o Temer muda, mas o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou que não ia mudar. Por quê? Me explica. Porque na minha mente aqui, olhando para a situação, eu falo, ou o cara é muito maldoso, ou ele é muito ingênuo, achando que não vai ter gente abusando de poder por conta dessa mudança na lei. Uma pergunta que me fizeram muito no Twitter quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo é: essas mudanças vão reduzir o desemprego? Tem muita gente apostando que sim, porque acredita que vai haver uma facilitação da contratação, então que vai ter uma abertura de vagas, que a única coisa que limitava a abertura de vagas era essa burocracia de contratação, a dificuldade de contratar, demitir, esse processo trabalhista. A gente torce que sim, a gente torce que aumente, mas nós não podemos deixar de ouvir os outros especialistas que dizem que é ilusão, que não vai mexer em nada, que não vai mudar em nada. Por quê? Lembre sempre que o empresário quer maximizar o seu lucro. Se o empresário consegue organizar a equipe dele, se ele consegue estender a jornada de 12 horas de um num dia, de outro no outro dia, e revezando a equipe de modo que a produção toda aumente. Se ele consegue distribuir melhor as férias em pequenos períodos em que as pessoas do trabalho intermitente dão conta de substituir sem nenhum prejuízo. Se ele consegue criar plantões e manter as máquinas girando, se ele consegue pagar por hora e suprir deficiências da equipe quando ele mais precisa. Se ele não precisa mais ter medo de processo, se ele usa bastante a mão de obra de autônomos, ele pode usar a mão de obra do autônomo todos os dias da semana, que não tem mais risco de processo, por que mesmo que ele vai contratar? Essa é a pergunta mais feita por quem acha que essas mudanças não vão alterar em nada o ritmo de contratação no Brasil. E se essas mudanças implicarem em empobrecimento da população, elas não vão ser boas pro empregador e muito ruins pro empregado. Elas vão ser ruins para todo mundo, porque a população empobrecida consome menos, e aí as empresas vendem menos, todo mundo se empobrece. É ruim para todo mundo. Agora, a falta de representatividade desse Congresso é que me incomoda mais nesse processo todo. Eles aprovaram uma lei que afeta diretamente a vida do trabalhador brasileiro, do empresário brasileiro, do setor produtivo todo, e eles não discutiram isso com o setor produtivo todo. A reforma trabalhista era muito importante, mas precisava dessa pressa toda para aprová-la? Ela era a prioridade? Muita gente diz que sim, porque o Brasil tá vivendo uma crise econômica profunda. Há poucos anos atrás, o Brasil estava surfando a onda da economia, apoiado aí nas commodities, vendendo soja, vendendo minério de ferro para a China, tava tudo indo bem. E a relação trabalhista era exatamente a mesma. Quem tacou o Brasil nessa lama, nessa crise que a gente tá vivendo, não foram os trabalhadores, certo? Me corrijam se eu estiver errada. Quando os governos do PT, do PMDB, do PSDB vivem comprando deputados, apoio de deputados para se manterem no poder, eles lançam o país numa crise. Agora, por exemplo, o governo Temer aumentou o preço do combustível, que literalmente é o combustível para aumentar a inflação. Quando você sobe o preço de combustível no Brasil, você automaticamente sobe o preço de tudo, porque tudo depende de combustível para chegar nos pontos de venda. Esse custo ele é embutido no preço do consumidor de tudo. E quando ele faz isso e continua liberando dinheiro para emendas parlamentares, ele tá alimentando a crise. Tudo bem mexer na lei trabalhista, mas você não acha que precisava ter feito a reforma política antes? De qual será que a gente tem mais pressa? Você concorda comigo? Se você gostou desse vídeo, me diga, deixa seu like, deixa seu comentário se você quer ver outros temas como esse aqui. Espero fazer vídeos com uma frequência um pouco maior, esses vídeos bônus, se vocês gostarem. Dependo do feedback de vocês. Se você tá chegando aqui agora, se você é novo por aqui, a gente não fala só de política, a gente não fala só de leis. Eu vou deixar aqui alguns conteúdos recomendados do canal. Seja muito bem-vindo. E é isso, eu vejo você na próxima. Tchau!